Amém? Por isso você vai abrir seu coração, por isso você vai pedir a Deus para falar com você. Antes de nós terminarmos, eu quero convidar todos os pastores e líderes de homens que estão aqui. Nós vamos orar uma oração objetiva, mas nós vamos orar por todos os homens que estão aqui, porque homens são importantes, homens são sacerdotes da sua família. Todos que aqui estão, irmãos, são líderes. O homem, no mínimo, ele lidera uma casa. Se ele não estiver liderando uma esposa e filhos, ele está fora do propósito de Deus para a vida dele, né? Homens são autoridades que Deus constituiu, homens são bênção, e a gente precisa entender o nosso papel. E eu queria meditar com vocês a partir de Gênesis. Nós vamos ler alguns versículos. Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis 12. Queria pedir aos colegas, os amados, os nobres, que não vão para o banheiro agora, fica aqui quietinho, pode ficar de pé, não vai para banheiro, fica aqui, recebe a palavra. Olha, não tem nada acontecendo lá fora que Deus não possa cuidar para você. Amém? Então vamos ouvir a palavra. Esse aqui é um momento crucial. Eu queria que você abrisse em Gênesis 12, nós vamos ler o versículo de número, eu vou começar com o versículo 8, mas você deixa aberto aí que nós vamos voltar nesse texto, depois ver outros textos. Gênesis 12, versículo 8, diz assim: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Vou ler mais uma vez. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Não fecha a Bíblia não. Senhor, nós queremos pedir que fales ao nosso coração. Ó Deus, hoje nesse culto aqui agora, nós estamos com um público tão selecionado, um público tão seleto, homens, sacerdotes de famílias, arrimos de casa, estão reunidos aqui, machos da espécie humana. Fala com esses homens, dá para eles uma visão, dá para eles um entendimento e uma direção, que nós possamos sair daqui, ó Deus, abençoados com essa palavra, em o nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Nós vamos ver alguns outros textos também, tá bom? Mas vamos assentar então. Deixe-me pensar com os irmãos. Bom, esse texto ele começa falando da pessoa de Abraão. Abraão é um homem excepcional. A Bíblia chama Abraão do pai da fé. Ele foi quem Deus começou a história do povo hebreu. Deus chama Abraão, dá para ele uma palavra, uma promessa, e a partir do cumprimento dessa promessa é que tudo que nós temos hoje de Bíblia, de povo de Deus, é que surge. A palavra de Deus para Abraão foi muito legal, porque Deus fala com Abraão assim: Abraão, chamava Abrão, né? Abrão, e aí eu quero que você saia da sua casa, Abraão. Eu quero que você saia da sua parentela. Eu quero que você vá para um lugar que eu vou te mostrar depois. E é legal porque no versículo 1 do capítulo 12 aí diz isso: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e lá eu vou dizer o que você tem que fazer. Olha que palavra fora do comum. Deus aparece para Abraão, um Deus que ele não vê, que não é construído por mãos humanas, que foge daquela cultura religiosa que ele tinha costume, e esse Deus, essa certeza falando dentro dele, diz assim: vai para um lugar, que eu não vou te falar agora, vou te falar depois que lugar é esse. E a palavra de Deus diz que Abraão obedece essa palavra. Então Abraão é um exemplo para nós, é excepcional. Mas aqui no discorrer do texto, do capítulo 12, diz a Bíblia que, passado dali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e a cidade de Ai ao oriente. Diz a Bíblia que ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor ali. Então nós percebemos
que Abraão, ele está entre duas cidades. Fala comigo assim, duas cidades. Entre duas cidades. Ele está entre a cidade de Betel e entre a cidade de Ai. No hebraico, os nomes das cidades, os nomes das pessoas têm mensagens. E quando você vai descobrir o nome de Betel, Betel significa casa de Deus. Vamos lá para gravar, Betel, do hebraico, casa de Deus. Ai, do hebraico, lixo. Então, Abraão está entre a casa de Deus e o lixão. Abraão está habitando entre a casa de Deus e um monte de lixo. E é exatamente a condição que às vezes nós nos encontramos. Nós estamos entre a casa de Deus e um monte de lixo. A casa de Deus, Betel, aqui significa casa de Deus, é tudo aquilo que a gente tem como desafio de seguir a vontade de Deus, de fazer as coisas de Deus. Então, o desafio nosso é sempre para onde que nós vamos. Se nós vamos para Betel, isso significa casa de Deus. Se nós vamos para Ai, isso significa monte de lixo. E aí a pergunta é, para onde você vai? Pergunta para esse homem, para onde você vai? Para Betel ou para Ai? Você fica nessa incógnita o tempo todo, porque habitando entre as duas cidades estava Abraão. Abraão colocou ali a sua tenda. Abraão estabeleceu ali a sua tenda, ele arma a sua tenda entre a casa de Deus e o monte de lixo. E cada um de nós aqui, e principalmente o homem, ele está sempre nesse lugar de escolha, nesse lugar de fazer uma decisão. A todo momento, nós vimos aqui uma peça onde o nosso irmão Éder representou um homem que estava entre Jesus e o diabo, entre a casa de Deus e um monte de lixo. E é o tempo todo você está de frente de um monte de lixo ou da casa de Deus, de um monte de lixo ou das coisas que Deus tem para você, ou de um monte de lixo ou de Deus. E aí você fica nessa escolha. Vem comigo para você ver em Deuteronômio como que essas incógnitas ou essa bifurcação em Y está sempre diante da gente. Deuteronômio, capítulo de número 11, por favor aqui. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Deuteronômio capítulo 11, nós vamos ler o versículo 26 e 28. Olha o que diz aí, Deuteronômio 11, versículo 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Vem comigo em Deuteronômio, capítulo de número 30. Deuteronômio 30, no versículo 19 está escrito: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Você presta atenção que estamos sempre diante dessas escolhas. Ou nós vamos para o lado do montão de lixo, ou nós vamos para o lado da casa de Deus. Deus coloca a gente nessa situação. Vem comigo em Josué, o próximo livro aí. Josué, capítulo de número 24. Olha o que a palavra de Deus diz em Josué, depois de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué também está nos mostrando que a gente está nessa incógnita, nessa bifurcação em Y. Nós estamos entre o montão de lixo e a casa de Deus, entre as coisas que o diabo oferece e as coisas que Deus oferece. E Josué está falando para o povo: vocês escolham, vocês prestem atenção, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir o Senhor, ou se vocês vão servir aos deuses da além do Eufrates. Aí Josué fala: porém eu
e a minha casa, olha a postura de um homem, porém eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Se você continuar comigo em 1 Reis, um pouquinho mais para a direita aí, 1 Reis, capítulo de número 18, você vai ver que o próprio Elias chama o povo para um posicionamento. 1 Reis 18, versículo 27, então, 1 Reis 18, versículo 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. O episódio aqui é conhecido por todos os leitores bíblicos. Havia uma fome em Israel, e essa fome era devido à idolatria. Elias desafia aqueles 450 profetas de Baal, os outros profetas de Azerá, eram divindades daquela época, e Elias fala: o Deus que é verdadeiro responderá por fogo. E eles pularam, se cortaram, buscaram e gritaram, e Baal não respondia. E Elias então ora, e fogo cai do céu e queima o holocausto, queima as pedras, queima a semente, queima a carne, queima a água que ele tinha mandado jogar sobre o altar. E aí Elias fala: por que vocês ficam cocheando, batendo perna entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serve ao Senhor. Mas se Baal é Deus, então sirva a Baal. Mais uma vez nós somos chamados para sair de cima do muro. Ou você busca Deus, ou você se intromete num monte de lixo. Ou você vai para Betel, ou você vai para Ai. Quando você vai no Novo Testamento, lá no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 7, Jesus também nos fala. Jesus diz em Mateus 7, 13 e 14: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mais uma vez nós estamos diante de uma escolha. Escolher Betel significa escolher a vida. Escolher Betel significa escolher a casa de Deus, escolher o Deus da casa, escolher os valores do céu, escolher a vida que agrada ao Senhor. Escolher Ai significa escolher a morte. Toda pessoa que se envolveu com Ai morreu, sofreu. Ai é uma cidade. Vou te mostrar um negócio. Vem comigo aqui em Josué, lá o 6º livro da Bíblia, depois de Deuteronômio. Josué capítulo de número 7. Josué substitui Moisés após a sua morte, e Josué conduz o povo de Israel a adentrar na terra prometida. Diz a palavra de Deus que eles lutam com Jericó e eles vencem. Jericó foi uma cidade totalmente cercada, poderosa, os muros eram intransponíveis, mas Josué consultou o Senhor. Deus deu para Josué uma direção. Eles fizeram um propósito, rodearam a cidade 7 dias, eles santificaram a vida, eles clamaram ao Senhor, e diz a Bíblia que as muralhas de Jericó caíram. Eles entraram para a cidade, venceram aquela guerra. Logo depois daquela guerra, aparece uma cidade, a mesma que Abraão nos aponta lá no Gênesis 12 que nós começamos, a cidade de Ai, monte de lixo. O que acontece quando Josué vai destruir essa cidade? Vamos ler o capítulo 7, vale a pena. Tem muito novo convertido que às vezes não leu ainda. Josué capítulo 7. Presta atenção para você ver. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo,
subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra. Então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, daquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem, até que for achado com coisa condenada, será queimado, ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor, e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada, e fez chegar Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu a sorte sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu a sorte sobre Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu a sorte sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizestes. Não me esconda nada, não me ocultes. O que você fez? O que você aprontou? 36 mulheres ficaram viúvas. O que você fez? Filhos estão órfãos hoje por sua culpa. O que você fez, meu filho? Respondeu Acã a Josué e disse, versículo 20: verdadeiramente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, para você ver, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todos os filhos de Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos e suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: porque nos conturbastes, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor, até o dia de hoje. Está vendo o que acontece quando alguém escolhe Ai?
Está vendo o que acontece quando alguém escolhe um montão de lixo? Acã tinha uma ordem: não pega nada dessa cidade maldita. Do monte de lixo você não tira nada. Mas sabe o que acontece, irmãos? O que nós aprendemos com essa proximidade com a Ai? O que acontece quando pessoas se envolvem, se aproximam de Ai? Primeira coisa é que não oraram. Eles sempre oram para ir para a guerra, para lutar com Ai, e não oram. Sabe por quê? Porque um monte de lixo parece tão insignificante que parece que não vai contaminar. Alguém disse assim: é pouca gente, a cidade é pequenininha, manda lá uns 2, 3 mil homens e tá bom. Olha o que um monte de lixo faz. Olha o que Satanás faz: te ilude, não te deixa orar, aí você fica soberbo, aí você perde a visão de que é Deus que te dá a vitória e não o tanto de gente que você tem. Aí, por causa da proximidade com um monte de lixo, homens morrem, família morre, uma casa inteirinha é destruída. A humilhação sobre Israel, o povo fica choroso, trêmulo, a dúvida no coração daquele povo. Por quê? Porque agora, será que Deus é com nós mesmo? Será que esse Deus de verdade que ajudou em Jericó falhou em Ai? Aí Deus fala: eu não falhei, quem falhou foi vocês, porque eu falei com vocês que do monte de lixo vocês não tirassem nada. Mas tem gente aí que do monte de lixo trouxe coisa e escondeu dentro de casa e colocou debaixo da terra, debaixo da casa. Abraão está nos dizendo que ele está entre a casa de Deus e o monte de lixo. O nome da cidade é pequenininho, mas o estrago que esse monte de lixo causa é grande demais. A família de Acã todinha morreu, inclusive os animais foram apedrejados, tudo foi apedrejado, tudo pegou fogo, botar fogo em tudo, acabaram com tudo, porque era o único jeito de tirar aquela maldição de sobre Israel. Fala para o irmão aí: você ainda continua entre a casa de Deus e o monte de lixo, só que você tem que escolher para onde você vai. Estou te mostrando o que acontece quando você escolhe o monte de lixo. Quando você escolhe um monte de lixo, e quando fala monte de lixo, o que tem no monte de lixo? Vamos pensar, me ajuda aí, obreiros e pastores, vamos lá. Rato, lata velha, plástico velho, barata, escorpião, mau cheiro, que mais? Prego velho, tábua velha, comida podre. Então quando você fala monte de lixo, na prática, carniça, na prática, é esse tanto de coisa que o mundo oferece. Monte de lixo é esse tantão de coisa variada que o mundo oferece para a gente. Isso é Ai, isso é o monte de lixo. E quando o povo de Deus se aproximou do monte de lixo, houve morte, houve tristeza, houve derrota, houve luto, houve ruína, pobreza, fraqueza, vergonha, choro, soberba. Toda vez que eu, homem, você, homem, nós, homens, nos aproximamos do monte de lixo, o monte de lixo vai fazer alguma coisa com a gente. No mínimo você vai pisar num prego, no mínimo você pode pegar um tétano, no mínimo uma intoxicação, algum tipo de dermatose. É isso que o monte de lixo oferece. E quando nós olhamos no cenário geral, nós percebemos que as pessoas, elas estão escolhendo mais um monte de lixo do que a casa de Deus. Pastor, o senhor está falando aí, e eu estou aqui pensando, 1 Samuel capítulo 2, e eu estou aqui pensando, rapaz, eu acho que eu escolhi um monte de lixo em algum momento da minha vida aí, como é que eu faço? Para mim acabou? Não, vem comigo em 1 Samuel capítulo 2, talvez você em algum momento escolheu um monte de lixo, e quem sabe te convidaram para vir aqui, você está ouvindo essa mensagem, e o Espírito Santo está falando ao seu coração. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Samuel capítulo 2, lá no versículo de número 8. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo é o quê? Monte de lixo. E desde o monte de lixo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo.
O Deus que nós estamos adorando aqui nessa noite, levanta do monte de lixo qualquer um que se arrepender. Vem comigo no Salmo 133. Salmo 133 é o livro do meio aí da Bíblia, fácil de achar. Salmo 133, no versículo de número 7, o versículo praticamente repete o que nós lemos aqui em 1 Samuel 2. Olha para você ver, Salmo 133, versículo, não é 7, cadê, meu Deus do céu? Nas minhas anotações aqui eu comi barriga no Salmo. 113. Obrigado, colegas. 113. Oh, glória. 113. Eu anotei 133. Salmo 113, versículo 7 diz: Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo, e do monte de lixo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Deus que nós servimos é Deus que restaura a vida. O Tim contou aqui na sua simplicidade a história dele um pouco. Entrou bêbado na igreja, chamando o pastor Darcy de negão, falando um bocado de bobagem, era cachaceiro, tal, e se fôssemos dar oportunidade aqui, os testemunhos não seriam muito diferentes não. Nós bebíamos, usávamos drogas, éramos violentos, valentões, brigões, cachaceiros, alguns pegava trem dos outros escondido, sem falar, né, para não falar que era ladrão. Fato é que tinha de tudo, tinha uns que quebravam a munheca, estava num monte de lixo, mas um dia uma mensagem foi pregada, o Espírito Santo de Deus falou no nosso coração, houve um apelo, o pregador falou: quem quer mudar de vida? E você levantou a mão e foi na frente. Ele ergue do monturo o necessitado, ele ergue do monte de lixo o necessitado, e o faz assentar no meio dos príncipes. Meus irmãos, quando a gente está num ambiente igual esse aqui, você, os pastores aqui, os que são chamados ao ministério da palavra, rapaz, a gente se sente assim: meu Deus, eu estou no meio dessa turma. Cara, glória a Deus, porque Deus me levantou do lixo. Deus me levantou da mesa de truco, da mesa de rato. Deus me levantou da mesa do boteco, do sarobá. Lá no norte de Minas fala é sarobá. Zona, o povo chama de sarobá. Levantou do sarobá. Tem um sarobento aí. A turma já foi no sarobá já. Levantou da zona, levantou de tudo quanto é lugar ruim, da roda de maconheiro, e está fazendo você assentar nos lugares celestiais. Oh, meus irmãos, escolhe o Senhor, não escolhe o monte de lixo. Escolhe o Senhor, escolhe o Senhor, fica com o Senhor, fica com Deus, não abra mão de servir o Senhor. O mundo está oferecendo um tanto de coisa lá fora, é lixo, é monte de lixo, todo dia tem uma droga nova, você não pode confiar no sistema. Olha o que o sistema faz. O sistema é esquisito, é terrível. Cada dia você liga a televisão, e aí você tem uma notícia do Supremo, aí você tem uma notícia do Parlamento, aí você tem uma notícia da Câmara, aí você tem uma notícia do Senado, e essas coisas vão fazendo o que com o seu coração? Te entristecendo. É monte de lixo. Todo filme, todo seriado que você liga, um homem está beijando a boca de outro homem, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Todo seriado que você liga, tem uma mulher beijando a boca de outra mulher, como se aquilo fosse a coisa mais comum do mundo. Tem hora que eu fico: gente, onde coube essa mulher beijar essa outra mulher aí nesse filme? Tem hora que eu fico: cara, onde coube esse homem beijar a boca do outro? É monte de lixo, é lixo. Nós estamos entre Ai e Betel, entre a casa de Deus e o monte de lixo. E o desafio nosso é: onde você vai? Para que lado que você vai? E o Espírito Santo tentando te trazer para cá, e Satanás e os demônios e todas as demonetes levando você para lá. Porque tem os demonetes.
Às vezes um evento igual esse aqui, cara, onde a palavra vai ser pregada, não é perfeito, porque perfeição vai ser só na glória, mas presta atenção, cobrou aí R$10 para ajudar a pagar a carne. Se eu vou falar que isso é o preço da carne, você vai assombrar. Não vou nem falar o preço da carne, não é? É só para ajudar a pagar. Tem carne ali agora, vai ter pregação, tem um louvor, tem um negócio gostoso, tem gente recebendo. Às vezes, vocês trouxeram gente, a dificuldade de você trazer alguém, cara. Ou vamos lá, ou eu pago para você ir lá. Mas meu irmão, se estivesse convidando para, ó, tem uma roça ali, vai ter um frango e umas 3 diabetes lá, vamos lá. Meu amigo, pode arrumar 10 carros para encher. Porque quando é para o monte de lixo, o povo quer, o povo gosta, o povo quer ir para o lixo. Mas o Senhor está te chamando para vir para a casa de Deus, para vir para Betel, buscar as coisas de Deus. Vamos pensar então, volta lá para Gênesis 12, vamos pensar sobre Abraão. Abraão escolheu Ai ou Abraão escolheu Betel? Abraão escolheu a casa de Deus ou Abraão escolheu o monte de lixo? Quando nós vamos em Gênesis 24, vamos lá em Gênesis 24, mas vamos voltar para o 12. Nós aprendemos uma coisa sobre Abraão. Gênesis 24, versículo 40. Abraão diz assim, ó: ele me diz: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo. Abraão está dizendo algo muito interessante. Abraão foi um homem que andava com o Senhor. Ele diz assim, ó: o Senhor, em cuja presença eu ando. Então já por aí você começa a perceber que Abraão é um homem que escolhe a casa de Deus. Abraão não escolhe o monte de lixo. É claro que ele não é perfeito, como ninguém aqui nessa casa é perfeito. Mas em questão de escolha, Abraão vai escolher a casa de Deus. E como que nós percebemos isso ao longo da Bíblia? Nós vamos percebendo isso ao longo da Bíblia, quando nós vamos percebendo as atitudes de Abraão a cada passo que ele dava. Volta lá em Gênesis 12. Abraão era um homem de altares. Abraão é um homem que sempre edificou, levantou altares ao Deus que fez os céus e a terra. A Bíblia fala de 4 altares que Abraão levantou, 4 situações onde ele levanta um altar e invoca o Senhor. Eu queria ler com vocês esse negócio para a gente caminhar para o final. Em primeiro lugar, Gênesis 12, versículos 6 e 7. Atravessou Abrão, a terra até Siquém, até o carvalho de Mamré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Aí olha, ponto. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então nós percebemos que Abrão prefere escolher a casa de Deus, e a prova disso é que ele é um homem que levanta altares. O que é levantar um altar? Levantar um altar é consagrar algo a Deus, é invocar a presença do Senhor naquele lugar, é demonstrar claramente e marcar geograficamente e marcar cronologicamente que você depende, que você adora, que você confia no Deus verdadeiro. Abraão faz isso. Ele está sempre levantando um altar, ele está sempre, apresentando a Deus, ele está sempre consagrando a Deus. Às vezes você tem uma empresa, você tem uma loja, você tem uma oficina, você trabalha numa obra, e você não levanta, você levanta altar e é assim, ó, desgraça. Quem é esse altar que você levantou? E agora? Isso é um monte de lixo. Diabo, esse trem dá certo, demônio. Quem que você está invocando? Você está invocando quem, homem? Você é o macho alfa, você está invocando quem? Inferno, essa casa, o ódio que eu tenho dessa casa. Olha, o que você está fazendo? Você é o meu irmão, nasceu com bilil.
é sacerdote, no mínimo da casa. Você olhou para baixo, tem uma trouxinha, é sacerdote. Fica com dúvida não, porque hoje tem a dúvida, o cara olha para baixo, tem um piruzinho, e ele fica, será que é estranho? Será? Não, não tem será, olhou para baixo, é peru, é sacerdote. Olhou para baixo, é pererequinha, é mulher. Não tem outra coisa, não é fácil e simples assim, é do jeito que a Bíblia mostra. Essa é a ideologia de Gênesis. Macho e fêmea fez o Senhor. E se você é macho, e nós estamos num congresso, num culto de macho, Deus te fez sacerdote. A palavra que você libera sobre sua casa fica. Se você olhar para sua família e falar assim, é isso que vai chegar na sua casa, é esse troço que vai habitar na sua tenda, é isso que vai dormir na sua cama com você e sua esposa, é isso que vai pegar no seu filho, porque você liberou, você deu a ordem, você autorizou. Quem assistiu o filme aí de vampiro, na lenda do vampiro, ele só vai numa casa quando ele é convidado. É demônio, é do mesmo jeito. Nossa, você está trabalhando na minha casa porque você me convidou. Nós vimos aqui uma peça simples, mas aqui o camarada estava aqui, Jesus chegou, bateu na porta, quando ele vai lá era quem? O diabo. Aí ele fechou a porta, voltou, Jesus, o diabo está lá. Não, ele não estaria lá se ele não tivesse alguma coisa dele aqui. Aí você viu na peça, para ensinar a gente de forma simples e rápida, ele começou a recolher as pornografias, a cachaçinha dele, as podriqueiras dele. Aí quando não tinha mais nada, Satanás ainda assistiu. Aí Jesus falou assim, acabou tudo na peça, acabou tudo, acabou. Então agora quem vai lá? Sou eu. Porque agora sua casa me pertence. Sua casa é de Jesus ou sua casa é de Satanás? Quem reina na sua casa é o Senhor dos senhores ou é Satanás, príncipe das trevas? Então levanta sua mão e diga, minha casa é do Senhor, meus filhos são do Senhor, meu casamento é do Senhor, a minha casa é casa de Deus, o meu povo é povo de Deus. Dê uma salva de palmas ao rei. É povo de Deus. Aleluia. Abraão, ele constrói um altar na cidade de Siquém. Siquém significa ombro. Esse altar, a característica desse altar é que Deus se revela a Abraão. Então nós percebemos que para eu não ir para casa, para eu não ir para o monte de lixo, mas eu ir para a casa de Deus, eu preciso da revelação da palavra de Deus. E quando eu falo revelação da palavra de Deus, eu não estou dizendo daquela pessoa que, não, eu estou dizendo da maior revelação jamais dada ao homem, a Bíblia Sagrada. Você quer largar o monturo, você quer escolher a casa de Deus, então você precisa do altar da revelação, você precisa da palavra de Deus na sua vida. E aqui Siquém significa ombro, ombro significa alguém que está do lado. O Deus que nós servimos é Deus que anda com a gente, é Deus que nos pastoreia, é Deus que nos acompanha nas dificuldades. Moisés falou assim, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça subir desse lugar, porque se tua presença não for comigo, eu não saio daqui. Se recuse a estar onde Deus não está, se recuse a ir onde Deus não vai com você. Bate um papo sério com Deus. Senhor, se o Senhor não for comigo, não adianta, porque eu não vou. O que adianta eu ir sozinho e ser derrotado lá na frente? Eu preciso do Senhor comigo. E tem, irmãos, direção que a gente toma, que a gente segue, que não é de Deus. Você foi sozinho. Você foi sozinho. A Bíblia diz que houve fome na terra de Judá, faltou pão na casa do pão. E uma família lá, esqueci o nome do camarada agora, quem lembra aí? Marido Elimeleque pega sua mulher e seus 2 filhos e vai para a terra de Moabe, não é isso? Terra de inimigos. Saiu da geografia de Deus. Aí chega lá, morre o pai, morre o filho e morre o outro filho. Aí fica uma véia, 2 noras, desamparada.
desprotegida, porque o cabeção do marido andou numa direção que não era a direção de Deus. Você tem que tomar cuidado com isso. Esse altar de Siquém fala da revelação, fala do conhecer. Irmãos, nós só conhecemos o Senhor porque o Senhor se revelou para nós. Amém ou não amém? Não adianta, você pode estudar o tanto que você quiser, se o Espírito Santo não abrir sua mente, não te revelar, você não entende nada. Quem diz o povo ser o filho do homem? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é algum dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí de repente, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que estás no céu, que te revelou que eu sou o Filho dele. Primeiro altar que Abraão levanta é o altar da revelação. Segundo altar que Abraão levanta, está aí no versículo 8, é o altar entre Betel e Ai. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda e ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O segundo altar que Abraão levanta é em Gênesis 12, versículo 8. Ele fica entre Betel e Ai, entre a casa de Deus e o monte de lixo. Sabe que altar é esse, irmãos, que faz com que eu escolha a cara de Deus? É o altar da separação. Se você quer escolher Deus, você tem que ser separado. A palavra santo no hebraico kadosh significa separado. Quando eu falo eu vou santificar minha vida, eu estou dizendo eu vou separar minha vida. Olha, homem, você que está aqui hoje, você não vai parar de fumar maconha enquanto você não parar de andar com maconheiro. Você não vai parar de adulterar enquanto você não parar de andar com gente que adultera. Você não vai parar de mentir enquanto você não parar de andar com gente mentirosa. Você quer largar as drogas, mas você continua andando com gente que usa droga. A droga é mais forte que você, Você tem que separar. Você tem que cortar. Culto de quinta-feira eu conversava com um homem bem naquele canto ali, perdeu a família por causa de idiotice. Pastor, o que é que eu faço? Eu não sei o que é que eu faço. Eu falei, cara, você precisa santificar a sua vida. Se você quer restaurar a sua família, não tem saída, tem que santificar a sua vida. Agora, meu filho, santificar a sua vida é falar para aquele cara que é amigo seu, não dá para a gente andar junto. Ou eu escolho você, ou eu escolho minha mulher com os meus filhos, porque não dá para ter as duas coisas. Esse altar entre Betel e Ai, entre a casa de Deus e o monte de lixo, ele fala comigo e com você sobre o altar da separação. Não existe comunhão entre luz e trevas, homens de Deus. Esse Deus de homens exige que você separe-se para Ele. Não adianta. A palavra de Deus diz no Salmo que abre o livro: bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, não se assenta na roda dos escarnecedores, e nem se detém no caminho dos pecadores. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita. Tem que sair fora, não adianta. Esses grupinhos aí de putaria, ou você vai continuar taradão. Primeiro que você produz testosterona, é natural que você seja taradão, porque você é homem. E aí você fica escutando o cara que te instiga a sua testosterona. Meu irmão, todo mundo aqui é homem, pode santificar, orar, jejuar, ficar 40 dias jejuando. Parou de jejuar, o zóio estala de novo. Que é macho, amém ou não amém? Amém ou não amém? Vamos lá no amém ou não amém? É homem. E como nós estamos precisando de homem nessa geração? Está faltando homem. Se Elias estivesse subindo agora na redemoinho de fogo, ele não jogaria a capa, ele jogaria currião. Porque nós estamos numa geração de homem calça frouxa. Está precisando de homem. Tomar sua posição de homem, ser sustentador da sua casa, ser mantenedor de sua esposa, ter uma pegada, e eu estou falando de sexo agora, ter uma pegada violenta, parar só de ficar batendo papo, não, porque eu pegou nada, está faltando pegar, pegou coisa nenhuma, só tem papo, pegou mas faz muito tempo,
É homem, só. Você é homem. Separa desse trem. Separa desses amigos. Rompe essas amizades que só te carregam para o mundo, que facilitam sua vida, que não te recriminam com nada, que não te repreendem com nada, sorriem de tudo que você faz, de tudo que você fala. Como que você vai mudar? Você não levanta um altar de separação. Primeiro o altar de revelação, porque tudo começa quando a palavra de Deus ela entra em meu coração. Mas depois, meu amigo, eu tenho que me separar. Você lembra de Mateus 19? Mateus 13, versículo 19. Quando a Bíblia fala daquela parábola do semeador, isso mesmo, Mateus 13. Houve o semeador que saiu a semear e jogou uma semente que caiu na beira do caminho. Depois jogou a semente que caiu entre as pedras. Depois jogou a semente que caiu entre espinhos. Depois jogou a semente que caiu em terra boa. E quando o Senhor vai explicar aquela parábola, ele fala: o que caiu na terra, na beira do caminho, é aqueles que ouvem a palavra, não entendem nada, vêm as aves, arrebata e acabou, o maligno vem e tira. Os que caíram entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra, se alegra, fica feliz, mas o cuidado com o mundo, os espinhos, o cuidado com o mundo, a fascinação do mundo, vai sufocando ele, e ele morre porque não tem raiz. O que caiu no meio das pedras é aquele que ouve a palavra, fica feliz, recebe, mas ele não cria raiz. Aí vem o sol quente, esquenta a pedra, ele está na pedra, morre. Mas aquele que nasceu, caiu em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra, entende a palavra, crê na palavra. Aí sabe o que acontece com ele? Ele produz 30, 60 e 100 por um. Você tem que se separar, homem. Deus te trouxe aqui nesse lugar para falar com você. Se você não quer ficar num monte de lixo, você tem que separar. E quem sabe tem homem aqui, ou vendo a gente pela internet, que seu casamento já está na pipoca. Sabe por quê? Porque você não separa desse povão. E você vai preferir separar da sua mulher. Você vai preferir separar dos seus filhos do que separar de um bando de gente que você chama de amigo e que não é amigo seu coisa nenhuma. É um bando de idiota, bobo, infeliz como você. E sabe, no final da história, se a casa cair para o seu lado, cai sozinho, porque ninguém vai te ajudar. Eu passo aqui na porta da cadeia aqui, ó. Minha filha estuda na PAI. Eu só vejo lá as mulheres dos caras e as mães dos caras. Eu nunca vi os amigos dos caras lá. Eles nunca estão lá. Está lá é quem você desprezou. Está lá é quem o cara desprezou. Terceiro, vem comigo em Gênesis capítulo 12, versículo 10. Havia fome naquela terra, desceu pois Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Terceiro, é o único lugar que Abraão vai e não levanta altar. Sabe onde é? No Egito. Porque Abraão vai para o Egito não por direção de Deus, não para fazer. Abraão vai para o Egito porque teve fome na terra. Olha, eu vou ler o texto. Houve fome naquela terra, não houve fome na casa de Abraão, houve fome na terra. Mas Abraão agora, porque acontece isso com a gente, o tempo vai passando e você vai se acostumando com Deus. Aí há uma coisa na situação, na terra, aí você acha que aquilo vai pegar na sua casa. Aí Abraão começou a não confiar em Deus. Aí Abraão desce para o Egito para ficar no Egito. Deus nunca mandou ele para o Egito. Aí ele vai para o Egito e tal. Chega no Egito, ele mente. Olha para você como é que começa. Um homem de altares, um homem que escolheu a casa de Deus, mas mesmo assim tem que vigiar, porque ele não levantou um altar no Egito. Olha o que o Egito fez com ele. Chega lá, ele fala para a mulher dele: você é muito bonita, você é nova, bonita. Chega lá o inimigo, lá o faraó vai bater os olhos no você e vai querer me matar para ficar com você. Então quando eles te perguntarem se você é minha mulher, você responde que você é minha irmã. E a Bíblia diz que assim foi. O faraó bateu os olhos nela e falou: mas que trenzinho tchutchuquinha. É o que? É sua, moça? É minha irmã. Então dê cá, me dê, papai. Mandou tirar a lombriga dela lá, dar um banho de loja nela lá. E se não é a misericórdia do Senhor, o faraó tinha papado a mulher do Abraão.
Porque o homem da casa de Deus começou a o quê? Mentir, não confiar em Deus, fome na cidade, ele acha que ele vai passar fome, o Deus provedor não iria prover para ele. Aí sabe o que ele vai para o Egito? O que ele recebe no Egito lá? Não levantou altar no Egito não, aparece um Agar. Todo mundo conhece Agar, não conhece? Agar foi um presente de Faraó. Meu irmão, presente de Faraó é uma desgraça, Deus me perdoa. Faraó dá, olha, quando o diabo te der um presente, rejeita, amém ou não amém? Está amarrado, hein? Faraó, que representa o diabo, dá um presente para Abraão. Olha, Abraão, vou te dar de presente essa escrava chamada Agar. E lá nas alturas do campeonato, Abraão se deita com Agar, sua empregada, e ela gera a um filho chamado Ismael. Ismael é pai dos árabes. Não preciso falar mais nada com vocês não, né? Já viu o vídeo, não já? Vocês já viram, não já? Os vídeos arrancando as cabeças, degolando. É os filhos dessa cruza. É os filhos dessa cruzada de Abraão com um presente do diabo. Porque não levantou altar no Egito, aí Deus não foi convidado, aconteceu essa praga toda. Para fechar a história, a descendência de Abraão ficou escravizada onde? Em Siquém? Não. Quantos anos? 430 anos eles ficaram escravizados no único lugar que Abraão não levantou altar. Quando você não consagra as coisas a Deus, essas coisas escravizam você, escravizam sua descendência, escravizam sua família, arrebenta com tudo. Vamos para outro lugar. Penúltimo, Gênesis 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei da tua descendência como o pó da terra, e de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamré, que está junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Sabe o que isso fala comigo? Isso fala comigo sobre, Hebrom significa aliança. Esse altar nós poderíamos chamar ele do altar do renovo da aliança, o altar do reafirmar dos votos antigos. Abraão tem esse período, ele está na casa de Deus. Isso já aconteceu com quem aqui? Você está na casa de Deus, você não desviou, você não está num monte de lixo, mas você deu uma esfriada. Quem já passou por isso? Todo crente, senhor. Dá aquela chateação, aí às vezes não sei o que, acontece uma coisa, um irmão pisa no seu pé, aí você fica triste, fica para baixo. Isso é o Egito. Só que a experiência de Abraão foi tão ruim, que Abraão sai do Egito e vai para Hebrom. E quando ele chega em Hebrom, ele levanta um altar. E esse altar é o altar que Deus fala com Abraão de novo. E sabe o que Deus fala com Abraão de novo? A mesma coisa que Deus tinha falado lá em Gênesis 12: vou te dar a terra, percorre a terra na sua largura e no seu comprimento. Escuta, se alguém conseguir contar o pó da terra, vai conseguir contar a sua geração. Sabe o que Deus está falando para Abraão? As mesmas coisas que ele falou em Gênesis 12. Porque o altar da aliança é o altar do reaver de novo, é o altar do reacender, é o altar do retorno. Não importa se você deu uma esfriada, volta. E é legal que Deus faz Abraão voltar para o lugar de onde ele tinha saído. E sabe outra coisa que eu aprendo nesse texto do versículo 14? Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Ló era um parente. Abraão tinha separado das pessoas da casa dele, mas levou Ló. Sabe o que Ló representa? Ló representa aquela pessoa que só te puxa para trás, que só te puxa para trás. E Deus fala para Abraão: separa, se Ló for para lá, você vai para cá, se Ló for para ali, você vai para lá. E quando ele separa de Abraão, Deus vem e fala: Abraão, aquela conversa que eu tive com você, eu vou ter de novo. Eu sou o Deus que te prometeu, Abraão, e eu vou cumprir tudo o que eu te prometi. E aí diz a Bíblia que Abraão levanta um altar. Se você não quer ir para o monte de lixo,
você tem que estar todo dia reafirmando seu compromisso com Deus. Você tem que falar: Senhor, estou aqui. Para quem não entendeu por que a gente dá ceia todo mês, é para você fazer a aliança com Deus de novo. Ceia para mim nada mais é do que mandar para Deus é confirmação de vida. Porque a primeira coisa que acontece quando você morre espiritualmente é o quê? Parar de quê? Parar de quê? Parar de quê? Espiritualmente. Parar de quê? Tomar ceia. Porque o crente ele pode ser picareta, mas não toma ceia em pecado. Ele prefere faltar, espirrar, atender o telefone, cair no chão, desmaiar, dar crise convulsiva, colocar sorrisão na boca, escuiciar, mas não toma ceia em pecado. É uma coisa que crente não faz. Repara para você ver. Ou então conserta na hora. Senhor, nunca mais, lepo. Sabe o que acontece? A ceia todo mês é para você se consertar. Você tem 29 dias para ficar brigado com esse irmão, porque no 30 você tem que estar bem com ele, porque é ceia. Nem que chega na hora da revazinha. Perdão aí, viu? Por que você está me pedindo perdão? Deus sabe, hoje é ceia. E o último altar que Abraão levanta está lá no Gênesis 22. Gênesis 22, alguns capítulos para frente aí. Gênesis 22, ele levanta um altar no Monte Moriá. Gênesis 22. Se você pegar do versículo 1 até o versículo 14, Deus prova Abraão. E diz a Bíblia que Abraão está no Monte Moriá, o monte do sacrifício de Isaac. E ele levanta ali um altar de adoração ao Senhor. Sabe o que isso significa? Abraão agora já está velho. Ele já está experimentado no Senhor. Abraão já é um homem que caminhou com Deus muito tempo. Ele já errou o que tinha que errar. Ele já teve as suas crises, já voltou, já consertou tudo. E agora ele levanta um altar no Monte Moriá. Esse altar é o altar da entrega. Porque chega um momento na vida do homem que ele precisa parar de ficar lutando. Eu não sei que dia que eu vou morrer, nem você. Mas se eu já estou mais velhinho, de uma coisa eu sei, está mais perto do que ontem. Abraão já está mais velhinho. Nesse momento Deus fala para Abraão: Abraão, sabe seu filho, seu único filho, a quem você ama, pois eu quero que você me ofereça ele em sacrifício. Sabe o que Abraão faz? Pega o menino e parte para o Monte Moriá. E quando eles estão chegando no pé do Monte Moriá, a comitiva que foi com Abraão, ele fala assim: vocês esperem aqui, porque eu e o menino subiremos, iremos adorar o Senhor e voltaremos. Está no plural, voltaremos. Olha que convicção. Adorar, naquele caso aqui, é pegar o filho e matar lá em cima do monte. E diz a Bíblia que Abraão está subindo com seu filho, quem sabe esperando o milagre de Deus, sem saber o que Deus vai fazer. E quando o menino vai subindo com ele, o menino pergunta: pai, está na Bíblia. É engraçado assim, que das outras vezes eu percebi que tinha mais coisa. Porque eu estou vendo que o fogo está aqui, a lenha está aqui, o cutelo está amoladinho, mas e a oferta, e o carneiro, e o... E Abraão, sem poder responder, com nó na garganta, falou para o filho: Deus proverá. Deus proverá para si um sacrifício. Ele fala: Jeová Jiré, o Senhor vai prover. E diz a Bíblia que quando ele chega lá, ele monta o altar, ele fala para o filho, acredito, não está na Bíblia, mas tem que ter falado, ele não correu atrás do menino: o sacrifício é você, meu filho. Deus pediu para eu te sacrificar. Abro parênteses. É claro que Deus não queria que Abraão matasse o filho. Amém? Deus queria mostrar para Abraão que entre ele e Deus não pode ter nada. E aí Abraão pega o cutelo, levanta, e quando Abraão vai imolar o próprio filho, o Senhor Deus fala: Abraão,
pode parar, porque agora você aprendeu a lição. Olha para o lado, e quando ele olha para o lado tem um carneiro, preso pelos chifres. Abraão pega o carneiro, coloca no altar e sacrifica. Aquele carneiro simboliza quem mesmo que eu esqueci? Quando João Batista olha para Jesus, lá na frente, João Batista fala o quê? Lá no futuro ele fala o quê com Jesus? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Abraão pega o cordeiro, coloca no altar, sacrifica, e esse altar aqui é o altar da entrega total. Deixa eu te contar uma coisa, irmãos. Não espera adoecer para fazer sua entrega total. Não espera o médico te pedir uma biópsia para você falar assim, não, agora eu vou buscar Deus. Não espera você perder tudo que tem para você falar assim, nossa, agora sim, agora eu vou buscar Deus. Busca Deus agora, enquanto está tudo bem. Ah, mas eu estive no monte de lixo, não importa, Ele ergue do monturo o necessitado. A escolha é sua. O monte de lixo ou a casa de Deus. Essa é a nossa escolha. Ou nós escolhemos o monte de lixo, ou nós escolhemos a casa de Deus. Você pode ficar em pé. Pessoal do louvor, vem aqui. Eu queria orar com você. O louvor bem suave, maestro. Enquanto eu vou orar por sua vida, nós vamos fazer aqui um corredor de oração. Todos os obreiros e pastores vão fazer um corredor aqui, ficar de frente um para o outro. Organiza aí, pastor Marcelo, para que nós oremos por todos os homens. Irmãos, perca a timidez, melhor dizendo, perca a timidez, vamos lá. Vocês fiquem aí, os homens. Você pode fechar os seus olhos um pouco? Esquece eles aí, feche os seus olhos um pouco. Ora comigo, fala, Senhor meu Deus, eu ouvi uma palavra hoje. Eu não quero escolher um monte de lixo.